Para fazer essa experiência, eu vou precisar fazer os circuitos na placa de fenolite, porque assim eu evito mau contato. Então eu vou ter que produzir cloreto férrico para produzir as trilhas do circuito. E para isso eu vou ter que usar o ácido clorídrico do removedor de cimento, o ferro da palha de aço, um pouco de água oxigenada 3% e algumas vidrarias. Primeiro eu vou pesar 20 gramas de ferro, posicionando no becker toda essa quantia. E em seguida eu estaria acrescentando 55 ml de água para reduzir um pouco da vaporização do ácido pela reação. E então despejarei 55 ml de ácido clorídrico. Assim que a gente adiciona o ácido clorídrico, a reação começa e ela é bem exotérmica, então, e com o aquecimento, muito vapor de ácido clorídrico será liberado. Depois de um bom tempo reagindo, monte o sistema de filtração e filtre o produto para se livrar do pó de ferro que não reagiu. Nesse momento, a minha luva rompeu, mas isso aí é só um detalhe. Depois de filtrado, a gente acrescenta bem lentamente água oxigenada, já que o acréscimo de água oxigenada vai aquecer bastante a solução e a gente não quer muito aquecimento porque ainda vai ter um pouco de ácido. Quimicamente, o que está acontecendo basicamente é que na primeira reação o ácido clorídrico reage com o ferro, liberando gás de hidrogênio e produzindo cloreto ferroso. E a gente acrescenta água oxigenada, então o cloreto ferroso reage com água oxigenada, o ácido clorídrico para produzir água e cloreto férrico, que é o nosso produto desejado. E agora a gente pode produzir as placas dos circuitos. Agora que a gente já tem cloreto férrico, a gente precisa fazer um osciloscópio, porque a gente vai precisar medir a tensão entre dois pontos. E fazer isso com multímetro não dá muito certo, porque precisa ser muito rápido essa medição, já que o pulso do eletroímã vai ser muito rápido. Para fazer esse osciloscópio, eu vou improvisar com a placa de áudio do meu celular. Basicamente, eu vou fazer um redutor de tensão para não queimar a placa de áudio do meu celular. E para isso, eu vou precisar de fios com garra jacaré, um resistor de 22 ohm e dois resistores de 10 kΩ. Bom, basicamente, eu desenho o circuito com marcador permanente, que é onde eu quero que a trilha de cobre fique, e o cloreto de ferro férrico não vai corroer. Essa trilha está se referindo ao circuito que eu estou mostrando a seguir. Bom, esse resistor de 22 ohms é necessário porque aparentemente sem ele o sinal fica muito ruidoso, eu não sei porquê. Então basicamente eu furei os locais que tinha o circuito e eu soldei os componentes. Bom, eu não sou muito bom de solda, mas enfim, eu tento. Bom, para testar o osciloscópio eu vou estar usando um transformador variável. Ele vai de 0 a 250 volts. Ele é ligado em 220 volts. E basicamente a gente consegue variar a tensão nele e ele ainda vai manter a frequência que é de 60 Hz. Então para isso eu ligo o osciloscópio no meu celular e eu ativo o aplicativo gratuito de osciloscópio por microfone. E então eu ligo os cabos do osciloscópio na saída do meu transformador variável. Mexendo no transformador, a gente percebe que a amplitude muda, já que a gente está alterando a tensão de saída. E bom, parece uma boa senoide, então acho que o resultado é bem convincente. Finalmente eu também testei com uma ponte de diodos. Perceba que colocando nos contatos em que a gente está inserindo a entrada, né, que é a saída do meu transformador, aparece a mesma senoide. E nas outras pontas, a parte negativa da onda é rebatida para cima e fica uma onda bem interessante. Bom, para gerar o fluxo magnético variável, eu vou ter que produzir um eletroímã. E o meu eletroímã eu vou tentar fazer bem simples. Basicamente ele vai ser composto por um cilindro metálico, fio de cobre 26 AWG, algumas pecinhas de madeira e fita veda-rosca.
Bom, eu fiz 2 furos nesse quadrado de madeira e eu vou posicionar ele no inferior do meu cilindro. Então, em seguida, eu vou vedar todo o cilindro metálico com fita veda-rosca e vou começar a enrolar o fio de cobre em várias e várias voltas, várias e várias vezes. No caso, eu perdi a conta em 700, então eu sei que tem mais de 700 voltas de fio de cobre enrolado. Então, basicamente, agora é só tampar o eletroímã, né, com o quadrado superior. E em seguida eu coloquei um pouco de fita crepe para garantir que nada ia sair do lugar. E é... Bom, para testar o eletroímã eu usei uma bateria recarregável de 9 volts. Só que aparentemente ela já está muito velha e ela está descarregada e ela só conseguiu levantar essa chavinha. O verdadeiro teste veio a seguir, que eu peguei uma fonte de computador de 15 volts. Como eu medi a resistência do eletroímã e é de 8 ohms mais ou menos, e ela tem 15 volts, então quase 2 amperes vai andar pelo fio, e isso vai com que ele seja muito forte. Bom, agora finalmente a gente vai produzir o circuito principal, que é o circuito que ele vai sofrer a variação do fluxo magnético e vai responder a ela. Para produzir ele, eu vou usar basicamente 2 fios com garra jacaré, um resistor de 1 ohm e um resistor de 10 ohms. E além disso, eu vou precisar também de duas semicircunferências de fio de cobre. Eu vou soldar os componentes buscando o formato circular e basicamente eu vou seguir esse circuito. É importante que os cabos que vão receber o sinal estejam enrolados para que o resultado do fluxo, né, da variação do fluxo magnético não interfira muito neles. Agora eu vou produzir um interruptor e para isso eu vou utilizar minhas exímias habilidades com a cola quente. Bom, como vocês podem ver, eu sou um péssimo marceneiro. E, bom, pelo menos o interruptor funcionou, né? Eu vou colar aqui e buscar aí isso. Agora resta montar todo o aparato. Basicamente, o aparato vai estar sobre uma plataforma de madeira e nele vai estar o eletroímã, o circuito apoiado sobre 2 madeirinhas em que ele vai ficar no nível do eletroímã. E aí vai ter um transformador de 220 para 16 volts que vai alimentar o eletroímã e o interruptor que vai permitir que eu ligue e desligue o circuito todo. Eu soldei também os cabos que vão levar o sinal até o osciloscópio e eu enrolei eles para reduzir os efeitos da variação do fluxo magnético neles. Bom, agora a gente já tem o aparato montado, basta realizar os testes. E antes de começar os testes eu vou mostrar a saída do nosso transformador. Vou usar o meu osciloscópio e como a gente pode ver ele dá uma boa sinoide também. É uma corrente alternada de 16 volts. E mostrando agora o que acontece com o eletroímã. É estranho que ele não fica tão forte quanto eu imaginei, mas é interessante. E agora finalmente eu posso executar o teste. Perceba que, dependendo da posição onde os fios estão captando, a tensão é diferente. Isso é bem estranho. O resultado basicamente está me dizendo que, dependendo da forma como eu medir, dependendo do caminho que eu escolhi para medir a tensão entre 2 pontos, a diferença de potencial entre 2 pontos, eu posso obter resultados diferentes. O que é bem bizarro, mas enfim, eu não entendi direito o que está acontecendo aqui.